Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, Aventuras com a Dana. E nossa, vou ser bem sincera com vocês, ser mãe tá sendo a aventura mais desafiadora que eu já mergulhei. E olha que eu gosto de aventura, eu gosto de emoção, eu gosto de ficar fazendo coisas, eu gosto do movimento, sabe? Mas a maternidade, ela tá abrindo portas e fechando portas que eu não pensei em fechar um dia. E pra ser bem sincera, eu acho que quando a gente é mãe, a gente amadurece, querendo ou não. No meu caso, como eu sou mãe de primeira viagem, eu era uma pessoa que não queria ter filhos, eu não planejei ter um filho. Foi totalmente acidente e muita coisa da minha vida parou, assim. Os meus sonhos que eu tinha em mente, minhas metas, tudo isso mudou e eu tô tendo que me readaptar a uma coisa que eu não escolhi, mas eu também, tipo assim, eu escolhi sim, na verdade, porque eu poderia ter evitado, mas eu não quis evitar, eu quis continuar com a minha gravidez. Eu poderia ter interrompido ela, assim como a maioria das pessoas fazem, né, que eu queria realizar meus sonhos, eu queria concluir minhas metas e um filho iria me atrasar totalmente. E aconteceu, mas eu não quis interromper essa gestação, eu quis o meu filho e agora eu estou vivendo a maternidade e tô vendo como que é, assim, como é viver isso na prática. E pra ser bem sincera é bem difícil, mas é muito, muito bom. É maravilhoso, é a melhor coisa que uma mulher pode ter em sua vida, porque eu acho que a gente evolui pra uma coisa surreal, assim. Mas é muito bom, mas é muito desafiador mesmo. Olha só, é questão de autoestima, mulher, corpo, beleza, essas coisas. A gravidez tocou muito nesse ponto. Por quê? O que aconteceu? Peraí que eu me perdi. Olha, o pai do meu filho, ele deixou o filho dele. E aí eu pensei assim, eu vou fazer raiva pra ele, vou ficar com alguém, eu vou ser feliz, vou substituir ele por outra pessoa. Mas, cara, eu acho que isso é muito infantil, sabe? Isso é muito infantil da minha parte. E, tipo, é como se fosse uma negação. Eu tava me negando porque a sociedade, ela julga muito a mulher. A mulher, quando ela se torna mãe, ela é colocada num quadrado, mas ela consegue se superar de acordo com os atos dela. Então eu pensei assim, não, eu não preciso me envolver com alguém, eu não preciso ficar com alguém. E tem questão também da autoestima. A minha autoestima se abalou muito, sabe? Depois que eu fiquei mãe. E eu fiquei muito insegura, mas também foi o momento que eu mais recebi elogio na minha vida, eu acredito, que é esse momento. Então, né, por incrível que pareça, tem muita opção pra me ficar, porém eu não quero ficar, porque não quero, tipo, eu não preciso, como é que eu posso dizer? Eu não preciso provar nada, sabe? Antes eu queria fazer raiva pra alguém, mas agora eu não preciso, eu perdoei ele. Deixa ele viver a vida dele lá, eu jogo praga pra ele às vezes, com certeza, na maioria das vezes eu jogo praga pra ele. Porém, eu acredito que eu vou ser muito feliz na minha vida e eu não preciso forçar nada. Eu não preciso ficar com a primeira opção que me aparecer só porque eu quero fazer raiva pra alguém. Não. Então, ser mãe me ajudou nisso. A ter autoconfiança, porque antes eu ficava pensando, preciso ficar com alguém, porque senão eu vou ficar sozinha pra sempre. Na verdade, eu não penso muito assim. Eu sou um espírito muito livre. Eu sou um espírito livre, eu sou uma alma livre, eu sou virginiana, meus descendentes são nômades e eu não crio raízes. Então, o meu filho foi o maior presente da minha vida. E não estar casada, puta que pariu, é muito bom também, porque um homem, eu amo homens, porra, é muito legal, mas eu prefiro ter eles como amigos e manter umas relações assim, coloridas, do que ter um compromisso sério, porque eu acho que eu não gosto de compartilhar pensamentos e ideias. Eu acho que, às vezes, quando a gente tá em um relacionamento, o homem me reprime muito. Todas as vezes que eu estive no relacionamento, eu fui muito reprimida. Então não faz sentido pra mim. Acho que um dia que eu ficar com alguém, vai ser o amor da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito livre. Então, quando eu não tinha filho, eu falava pras pessoas assim, olha, você consegue, você tá sendo preguiçosa, você tá falando isso porque você tá dando desculpa, mas pra qualquer tipo de coisa. Eu era uma pessoa muito rigorosa. Quando eu via uma criança doente, eu falava, eu consegui resolver melhor do que essa pessoa. Muita arrogância mesmo. Quando a gente tem um filho, a gente aprende a realidade da vida. Eu tenho muitas amigas, eu tenho uma amiga específica que ela viaja, assim, ela resolve tudo, ela é muito esperta, ela consegue, tipo assim, ela já cuidou de várias crianças, então ela tem a prática na mão. Mas só que quando é o nosso filho é muito diferente. O filho dos outros, a gente consegue solucionar, o problema dos outros a gente consegue solucionar rapidinho. Mas quando é o nosso filho, cara. Então, quando a gente se torna mãe, é mais uma coisa, porque as pessoas opinam sobre tudo. Tudo elas são mais certas, tudo elas são melhores, tudo elas querem ensinar. Eu sou uma pessoa que eu aceito o aprendizado. As pessoas me dão um conselho e eu escuto, mas quando ela tem uma experiência, assim, quando a pessoa sabe do que ela tá falando, aí eu escuto, não sou arrogante. Mas tem algumas opiniões que, sinceramente, a gente começa a ser ignorante. Eu era uma pessoa muito passiva na vida. A pessoa me xingava e falava, tá de boa. Agora não. Agora, se alguém me desafiar, alguém me afrontar, eu vou atacar. Não tenho mais paciência.
não tem mais paciência mesmo. Agora a gente não tem tempo. Eu não tenho mais tempo. Porque a mãe faz muita coisa mesmo. Muita coisa. Outra coisa, pessoal, que acontece, a maternidade, ela é solitária. Você pode estar acompanhada de várias pessoas, você pode ter um casamento, você pode ter um pai presente, mas a maternidade é só da mãe, o filho é só da mãe, sabe? Isso que eu tô falando não é um problema, eu não vejo isso como um problema. Eu tô falando pra vocês que é uma conexão entre a mãe e o filho, então o filho é nosso, ele sai do cara, mas é a gente que tem ali ele tem a maior parte é nossa. Então eu fiquei, pelo fato do meu filho ser pequeno, eu não ter mais liberdade, eu não consegui mais fazer o que eu fazia antes, daquela parte de mim ter morrido, eu fiquei ainda relutando com essa mudança. Então eu sofri muito, eu fiquei lá na casa da minha mãe. Eu fiquei lá na minha mãe e lá é muito distante dos meus amigos. Então eu fiquei muito sozinha esses tempos, mas eu não me senti solitária, mas eu me senti sozinha. Eu acho que eu vou me sentir sozinha pro resto da vida, porque só vai ser... Apesar, eu tenho muita ajuda. Olha só, não tô querendo falar, tipo assim, de pessoas. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho ajuda, meu pai, minha mãe, meu padrasto, eles me ajudam muito, meus amigos me ajudam, mas eu tô falando da solidão interna que vai ser só eu, assim, tipo, só eu e meu filho, assim. As pessoas podem cuidar, elas podem amar, mas só a mãe é capaz de dar aquele amor 100%. Então eu tenho que ser eu, vai ser eu por mim e pelo meu filho. E aí isso é um pouco solitário, não sei dizer, não é ruim, não tô falando de uma maneira ruim, mas sabe, só vai ser eu. Gente, pra finalizar o vídeo, eu vou falar pra vocês aqui. A maternidade, ela me encontrou. Eu amo ser mãe, eu amo mesmo. Eu amo estar acompanhada do meu filho. Eu amo o fato de ser solteira, de não ter... Olha, eu fico pensando assim, pô, se o pai do meu filho fosse alguém que tivesse sonhos, que tivesse perspectiva de vida, que tivesse uma vontade assim de, caraca, realizar todas as metas e sonhos, e não fosse uma pessoa procrastinadora, eu ia pensar em ter um relacionamento. Mas, cara, eu sou tão feliz, eu sou muito feliz. Deus é testemunha. Deus é testemunha. Deus, em nome de Jesus, eu sei que eu sou feliz solteira, sério. Porque eu consigo ver a alma das pessoas. Isso, eu fico emocionado, porque eu consigo realmente ver a alma das pessoas. E isso é muito triste, mano. Um dia eu orei pra Deus, pra Ele tirar o véu da ilusão dos meus olhos. E Ele tirou. E eu consigo ver quem são as pessoas realmente. Então eu fico muito feliz em ter meu filho ser sozinho. E sabe, meu filho veio pra filtrar mais ainda as coisas. Vem, meu príncipe. Vem, meu príncipe. Ai, eu quero falar. Outra coisa, o seu filho vai chorar. Mas é porque ele não sabe se comunicar. As pessoas vão falar assim, ele chora muito. Ele não chora muito, não. Ele está se comunicando. Ele grita, sim. Ele grita. Mas é isso. A maternidade, pessoal, é uma aventura louca. Estou vivendo uma aventura louca. Me acompanhe nessa... Se inscreve no canal. Veja a aventura dessa mãe solteira solo. Não, solo não, que eu sou muito bem acompanhada. Gratidão. Deus! Meu gramado é muito verde. Gratidão. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Dá um beijo, Matias. Dá um beijo. Ai.